Oi, se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a Gabi e esse é o meu cantinho onde eu falo sobre bullet journal e essas coisinhas que eu gosto. No vídeo de hoje eu vou começar o meu novo diário. Eu não começo logo a escrever nele, mas nesse vídeo eu vou fazer as primeiras páginas. Eu já postei o vídeo decorando a página. Se você quiser ver esse processo, eu vou deixar ele linkado no final. Na página de abertura, eu quis fazer diferente das inspirações que eu encontro por aí. Em geral, as pessoas colocam sua foto e seu nome logo no começo, então eu quis fugir um pouco desse padrão e fazer uma arte inspirada na Coraline, uma das personagens que eu gosto. Então, eu desenhei a Coraline junto com a frase "Guardamos nossas memórias por mais tempo que os nossos nomes". E a frase escolhida acabou casando perfeitamente com essa minha vontade de começar um diário de uma forma diferente. No fim, nessas primeiras páginas, eu quis transmitir mais a ideia de que não importa muito quem está escrevendo, o importante são as palavras que eu vou guardar aqui. Em geral, no meu diário pessoal eu só escrevo mesmo. Eu não gosto de colar coisas ou fazer grandes desenhos e decorações na página. Eu no máximo colo um adesivo e só. Essa ideia de soltar mais a criatividade, isso eu deixo para o meu bullet journal. No diário eu só escrevo mesmo, porque eu tento fazer com que a escrita no diário seja uma coisa descomplicada, justamente para conseguir manter a escrita no ritmo dos acontecimentos da vida. E também porque eu já tentei juntar as coisas todas em um lugar só e não deu muito certo. Eu costumava fazer o bujo e o diário no mesmo lugar. Se eu não me engano, eu fiz isso foi em 2020. Eu fazia minha semana normalmente e as próximas páginas eram só de escrita. Mas isso me incomodava porque ficava muito bagunçado e as tarefas elas não seguiam o mesmo ritmo da escrita dos dias. Algumas pessoas fazem tudo junto, elas colocam as suas tarefas e escrevem sobre o seu dia no mesmo dia da tarefa e colocam os acontecimentos do seu dia, os destaques do seu dia em tópicos. Mas, sinceramente, eu acho que meus sentimentos e emoções não podem ser descritos em tópicos.
Na real, eu gosto muito de escrever, de detalhar o que aconteceu e de que forma isso me afetou. E também eu gosto de escrever separado porque é mais prático para quando eu vou reler. Eu gosto de voltar relendo as coisas que eu escrevo. E é diferente você ler uma coisa que é só texto de ler uma coisa que tem outras informações, como imagens, desenhos, colagens. É mais intuitivo para mim ler o diário só quando é só texto. Quando tem outras coisas, eu me distraio muito na leitura, porque muitas vezes as tarefas que tem na página e as imagens, elas não têm muito a ver com o que eu escrevi. E isso faz com que eu demore mais tempo do que eu levaria se, por exemplo, tivesse só texto. Meus principais cadernos atualmente são o Bullet Journal, que eu tenho desde 2024, justamente porque eu não uso ele com tanta frequência. Inclusive, no vídeo de Bullet Journal para pessoas caóticas, eu falei sobre como é comum eu deixar de usar o Bujo por um tempo e depois voltar como se nada tivesse acontecido. E é justamente esse o motivo pelo qual eu gosto tanto do Bullet Journal. Enfim, o outro caderno que eu tenho é esse que eu pretendo fazer de diário. Eu tenho outros cadernos também e talvez eu grave um vídeo sobre eles, mas esses dois são os principais. Eu penso também em gravar um vídeo sobre meus cadernos antigos e eu costumava postar no Insta sobre as minhas configurações de Bullet Journal, na época onde o Instagram era uma rede social só de fotos. Quer dizer, dava para postar vídeos no IGTV ou no feed, mas isso era bem raro. E eu erro bastante ao escolher o tom de pele da Coraline. Eu escolhi uma cor que era para ser meio nude, só que quando eu começo a colorir, acaba que fica laranja. Eu acho que eu não tenho tanta prática assim com escolher cores. Tá aí uma coisa que eu deveria ter feito. Eu deveria ter entrado na onda do Bob Goods e comprado umas canetas. Quem sabe agora eu não estaria expert em cores e texturas.
mas ironicamente no fim eu acabo gostando bastante do desenho. Agora eu vou fazer o detalhe do olho da Coraline. E algo que eu deveria ter feito também era deixar o contorno do olho dela sem pintar. Mas eu acabei esquecendo e pintei tudo. Acabou que não ficou muito detalhista a parte branca do olho. E eu utilizo essa técnica de fazer brilho no olho, de fazer um círculo e deixar sem preencher desde pequena, que na época eu não tinha caneta branca, não era tão comum caneta branca. A única opção de caneta branca que tinha era aquela caneta corretiva, só que eu acho que eu nunca tive essa caneta. Também tinha a possibilidade de colocar um pinguinho de tinta branca, mas eu geralmente não usava isso, eu só deixava sem pintar mesmo. Acho que em todo vídeo meu sempre surge a oportunidade de falar sobre o medo de usar as coisas para não acabar logo, igual aquilo que eu falei no outro vídeo sobre os adesivos, no vídeo sobre a arte de deixar o melhor para depois. E sempre que eu vejo essas canetas de duas pontas, eu me lembro disso.
Eu sinto que eu só deixo elas para momentos especiais. Sempre dói no coração quando eu utilizo elas, porque utilizá-las vai fazer com que elas acabem mais rápido, vai fazer com que a ponta estrague também. A questão é que as canetas elas têm o propósito de colorir as páginas e deixar de usá-las vai fazer com que elas se tornem inúteis. Então, eu estou me esforçando muito para usá-las ao máximo e, inclusive, além desse desenho, eu já utilizei elas para finalizar alguns letterings que eu fiz recentemente e eu tenho usado elas também no dia a dia para fazer o título do dia quando eu vou escrever no diário.
acabo reservando um espaço para sinalizar quando foi que eu comecei o diário e quando eu vou terminar. Pensando bem, isso de colocar o início e fim é até um pouco desnecessário, porque era só eu olhar na primeira e na última página. Mas como o diário antigo tinha essa parte de início e fim, eu quis manter para ficar padronizado. E depois eu reservo um espaço para finalmente colocar o meu nome. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificações e até a próxima.